Terminou a terceira rodada do Campeonato Brasileiro e claro que a gente vai fazer uma análise completa nesse vídeo. Botafogo finaliza essa etapa da competição na 10ª posição. Vai ter uma semana muito difícil e claro que a gente vai projetar cada um desses jogos. O Botafogo na quarta-feira pega o São Paulo, depois no sábado pega o Atlético Mineiro fora, São Paulo em casa, Atlético Mineiro fora, para depois pegar o Estudiantes na Argentina. E aí, o Botafogo está jogando bola suficiente para fazer frente a esses desafios? Claro que não, né? Vamos botar o dedo na ferida, porque precisa colocar. O Botafogo, depois dessa derrota vexatória, patética contra o Bragantino, o Botafogo alcançou o pior aproveitamento de um clube da Série A no ano. Até o Mirassol tem um aproveitamento no ano melhor do que o Botafogo. O Botafogo tem apenas 35,1% de aproveitamento. A derrota contra o Bragantino significou também jogar um legado que vinha sendo construído absolutamente fora. O Botafogo tinha 17 vitórias contra clubes paulistas, e a gente sabe como que é estratégico vencer os clubes paulistas no Campeonato Brasileiro. 17 vitórias, foi interrompida essa sequência. O Botafogo estava 18 jogos invicto no Brasileirão e também caiu por terra esse aproveitamento. Deixa eu compartilhar a tela com você aqui para a gente passar pela tabela do Campeonato Brasileiro, ilustrar para você um pouco desse momento, que definitivamente o mar não está para peixe aqui para o Botafogo. Falando em peixe, o Neymar voltou lá, né, contra o Fluminense, mas também não arrumou nada, né? Bom, mas enfim, vamos focar aqui no Botafogo. O negócio é o seguinte, o Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro junto ao Palmeiras com 7 pontos cada. E eles que eram tidos como favoritos largam bem na frente nessas 3 primeiras rodadas com 77% de aproveitamento. Então, eles confirmam esse favoritismo. Em 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate. Ainda não perderam. O Juventude, para surpresa de muitos, venceu o Ceará, que vinha sendo a sensação das 2 primeiras rodadas. E o Juventude assume a 3ª posição. Claro que a gente ainda está muito no começo da temporada. E lógico que a gente não acredita que o Juventude vá se manter ali. Nem mesmo o Vasco da Gama. E eu não falo isso para sacanear nenhum vascaíno, nenhum torcedor do Juventude. É apenas uma análise de que são times que não têm elenco, são clubes que não têm elenco para suportar um quarta domingo. Encaixaram bons resultados aqui nas 3 primeiras rodadas, estão bem posicionados na tabela, mas o campeonato é muito longo, tem muito jogo pela frente. Seja como for, o Juventude meteu 2-1 por cima do Ceará. O Ceará que vinha sendo sensação. Vou até botar aqui no jogo do Juventude contra o Ceará, porque eu quero ver se o Pedro Raul fez gol. Não, quem fez o gol do Ceará foi o Ailon. Pedro Raul, que vinha sendo um dos artilheiros da competição nesse início de temporada. Pelo lado do Juventude, Luiz Mandaca e Matheus Babi, ex-Botafogo, fez o gol da vitória. Bom, na sequência você tem o Fluminense, que ganhou na Bacia das Almas contra o Santos do Neymar. O gol foi, parece que, do Samuel Xavier, aos 90 e tantos minutos de jogo. Renato Gaúcho, 2 jogos, 2 vitórias. 2 jogos fazendo gol no finalzinho. Ou seja, é exatamente aquele tipo de comportamento que falta ao Botafogo, que é você entrar dentro de campo e não importa o que vai acontecer, você vai arrancar a vitória de qualquer jeito. Uma atitude de um time que pensa como um time campeão, que é o que nós tínhamos em 2024 e que, de alguma forma, se perdeu por completo em 2025. O Botafogo que nós vemos em campo é um Botafogo sem brio, é um Botafogo sem vontade, é um Botafogo sem tesão pela vitória. Sequer volume de jogo, criação de jogadas claras de gol, nós temos. Tirando aquela bola na trave lá do Igor Jesus, não teve absolutamente nada. Renato Paiva foi colocado no bolso pelo Seabra. Aí você tem na sequência aqui o Internacional, que empata fora de casa contra o bom Fortaleza. A gente sabe que o Inter e o Fortaleza são sensações nesse campeonato brasileiro. Fortaleza dentro de casa
vai perder para poucos clubes, vai perder pontos para poucos clubes, e o Inter consegue um ponto muito importante no Castelão. Na minha visão, mais uma demonstração de força do Internacional. Para o Fortaleza, eu não vou chamar de tropeço, porque o Inter, na minha visão, é candidato ao título. Vamos ver se o Inter vai ter elenco e fôlego, principalmente para o segundo turno, mas eu acredito que o Inter vai se manter sempre ali do G6 para o G4, e a depender de uma segunda janela bem feita, o Inter pode encaixar. Tendo uma sorte ali com lesões, suspensões, aquelas confusões no meio do caminho, se a diretoria não surtar no momento de oscilação, não demitir o Roger Carvalho, o Roger Machado, e por aí vai. O Ceará fica pelo caminho, né? Perdendo para o Juventude. O Corinthians perdeu por 2-0 do Palmeiras. Eu venho falando para vocês que eu não acredito no Corinthians no Campeonato Brasileiro. Nas 2 primeiras rodadas, falaram muito de que o Corinthians vem para brigar por título. Não vem. Corinthians não vem para brigar por título, tá? Assim como o Vasco, que ganhou muito bem do Sport em São Januário, 3-1, também não vem para brigar por título. São times que podem surpreender numa Copa eventual, numa Sul-Americana, numa Copa do Brasil, mas não tem time para brigar por título. Tenho certeza que eles vão perder fôlego ao longo do caminho pela falta de elenco, tá bom? Pela falta de elenco. De novo, o Corinthians tem um bom time? Tem. Vai arrancar ponto de muita gente, eu não tenho dúvida. O Vasco também. Aliás, o time do Vasco não é nem um bom time, mas o Vasco, dentro de São Januário, é muito forte. Desde o ano passado, quando nós vimos o Vasco engatar aquela sequência de vitórias em São Januário, o Vasco retomou uma certa identidade, uma certa moral de jogar dentro de casa. Vai ser muito difícil o Vasco perder pontos em São Januário, assim como para o Corinthians é muito difícil perder ponto em Itaquera. Mas saiu de São Januário, saiu de Itaquera, eles perdem. Essa é a grande realidade. Aí você chega na 10ª posição, onde está o Botafogo, com uma vitória, um empate e uma derrota. Uma campanha muito ruim do Botafogo, que decepciona a todos. Não é possível que o campeão brasileiro e da Libertadores da América, que gastou algo em torno de 500 milhões de reais numa janela muito mal feita, cada vez mais fica provada que a janela do Botafogo foi mal feita, né? A gente quer dar um voto de confiança, a gente quer ver os jogadores se desenvolvendo, mas na medida que você trouxe o Renato Paiva e o time não demonstra evoluções, muito pelo contrário, ele toma uma aula tática do Seabra, não é do Guardiola, é do Seabra, com todo respeito ao Seabra, tá? Acho que o Seabra é um dos bons técnicos da nova safra do futebol brasileiro. E o Seabra mostrou como pode pegar um técnico medalhão e botar ele no bolso. E foi o que aconteceu. Mas o Renato Paiva até agora não mostrou a que veio para o Botafogo. Teve 30 dias de treinamento, 20 sessões de treinos, amistoso, e não consegue fazer o Botafogo render. Uma janela muito aquém do Botafogo. Onde que Juan Cruz e Elias Manuel foram importantes até aqui? Em lugar nenhum. E já contrataram o Mastriani para tentar corrigir a besteira que fizeram. Aí, nesse momento, você vê o Bastos se machucar, com uma janela aberta, e o Botafogo não ter caixa para pagar o valor do Abner, para pagar o valor do Naves, do Palmeiras. Ou seja, gastaram errado 60 milhões de reais nesses 2 jogadores, quem sabe até mais, com luvas, empresários, comissões. Quer dizer, gastaram entre 60 e 70 milhões com esses 2 jogadores, e agora você vai ter que ficar com os dedos cruzados para que o Jair não se machuque, para que você não tenha que ir de Serafim. Parabéns aos envolvidos nessa janela do Botafogo. O Arthur não consegue desabrochar, faz uma partida nota 7 ali, olhe lá. Na ponta esquerda, o Savarino não está rendendo, e acho que por culpa do nosso treinador, tá? Eu acho que ele tem usado errado o Savarino. Ele não está fazendo o básico. Como é que o Savarino funcionou em 2024? Vamos fazê-lo, então, funcionar da mesma forma em 2025? Não. Ele não faz o básico, que é colocar o cara para jogar da forma como ele mais rendeu recentemente. E pior, a cereja do bolo das cagadas que tem feito o Renato Paiva
é você pegar 18 milhões de dólares, rasgar e jogar no lixo, que é o que ele está fazendo. É o que ele está fazendo com o Santiago Rodrigues. Ninguém, em sã consciência, gasta 18 milhões de dólares para improvisar o PK no lugar do camisa 10 e botar o seu principal reforço no banco. Ah, mas ele não está em forma, ele isso e aquilo, amigo. O Almada, quando chegou, deram para ele 10 jogos consecutivos, o cara entrou em forma. Ritmo de jogo ganha-se jogando. Ritmo de jogo ganha-se jogando. Luiz Henrique é a mesma coisa. O cara chegou, botaram ele em campo e falou, irmão, se vira, pega teu ritmo de jogo aí. E tá lá. E deu super certo pro Almada, deu super certo pro Luiz Henrique. Mas pro Santi Rodrigues ele tem que ficar esquentando o banco de Patrick de Paula, enquanto o Renato Paiva continuar tendo essas atitudes covardes diante das escolhas do elenco do Botafogo, o Botafogo vai continuar patinando, decepcionando e jogando fora todo o investimento que foi feito. Quero te lembrar que daqui a 60 dias tem Mundial de Clubes. O Botafogo com o Renato Paiva vai passar vergonha jogando esse futebolzinho. Essa é a mais pura realidade. E precisa ser dito. Não tem canal chapa branca. Tem que dar a César o que é de César. Quando o Renato Paiva mandar bem, a gente vai falar. Quando o Patrick de Paula mandar bem, a gente vai falar. Mas quando eles perderem de uma forma humilhante, como foi contra o Bragantino, vai ser dito também. Doa quem doer. Vamos seguir aqui, ó. O Bahia decepciona demais, com 3 empates consecutivos. O Bahia sequer consegue demonstrar força diante do Mirassol na Arena Fonte Nova, casas de aposta, Arena Fonte, enfim, mudam todo o nome, toda hora o nome do estádio também. Mas o Bahia tropeça diante do fraquíssimo Mirassol. Mirassol que tem 2 empates e uma derrota no campeonato. Você em casa, com ambições de Libertadores e até brigar pelo título, você não pode se dar o luxo de empatar com o Mirassol. Assim como o Botafogo, com a ambição de brigar pelo título, não pode se dar o luxo de não ganhar do Bragantino fora. O Flamengo vai lá, vai ganhar. Você tem alguma dúvida? Eu não tenho. Eu não tenho. Porque time bem treinado que luta pelo título ganha. Então o Botafogo tem que dar o jeito dele e ganhar os jogos. Não interessa se jogando bem, se jogando mal, um jogador se recondicionando fisicamente, sendo recuperado. Tem que ganhar a porra do jogo. É tão simples quanto isso. Bom, vamos lá. O São Paulo é outro clube que, cara, decepciona demais, né? O São Paulo tem um time interessante, tem bons jogadores, tem Oscar, tem Lucas, tem Caleri, tem bons jogadores, né? Mas o São Paulo, em casa, não conseguiu vencer do Cruzeiro. Não é que o Cruzeiro seja uma baba. O Cruzeiro é outro time que decepciona muito. Assim como o Botafogo, o Cruzeiro tem um empate, uma derrota e uma vitória, né? Está no bonde dos 4 pontos junto com o Botafogo, que inclusive o Bragantino está nesse bonde dos 4 pontos. A diferença é que o Botafogo tem um saldo de gol de +1, Bragantino 0 e Cruzeiro -2. Com 4 pontos você também tem Ceará e Corinthians. O São Paulo é aquilo que eu tenho dito para vocês. O São Paulo é um time muito nervoso. Eu vi as 2 primeiras rodadas do São Paulo e eu via um Botafogo da era dos amadores. Um time absolutamente nervoso dentro de campo. Na minha opinião, um reflexo da impaciência da torcida que não consegue entender que o São Paulo não tem investimento para brigar pelo título e de um treinador que é um cara completamente destemperado. Muita gente pede, né? Vários treinadores no Botafogo, desde a época que saiu o Arthur Jorge, muita gente falava, pô, o Zubeldia é um bom nome, vai lá buscar o Zubeldia e tal. Mas o Zubeldia é verdade que o cara é completamente cachorro louco, né? Então, e o cara já disse que não vai parar de reclamar, não. Bom, eu acho que o time de São Paulo, ele reflete o nervosismo do seu líder. Grêmio, na arena do Grêmio, perde por 2-0 do Flamengo. O Flamengo confirma o seu favoritismo. Importante vitória do Flamengo. O Grêmio ainda é um time muito desarrumado, é um time sem investimento. Acho que o Grêmio, nessa temporada, no máximo, pega uma Sul-Americana. Eu avisei a vocês, quando o Grêmio, na primeira rodada, ganhou do Atlético Mineiro, que aquela vitória foi uma vitória absolutamente acidental, que eu não acreditava no Grêmio em hipótese alguma. Eu lembro que foi muito engraçado na transmissão, estava assistindo pelo canal do Charla, lá no Premiere.
E aí o Cantarelli, ele leu uma mensagem de um torcedor que falava assim, o Canta, esse ano o Grêmio, infelizmente, luta para não cair. Aí logo na sequência o Grêmio acha o seu gol e a partida degringola e ele acaba vencendo do Atlético Mineiro, e aquilo reacendeu. Depois vieram mensagens de torcedores dizendo que o Grêmio tinha chance de alguma coisa e tal, mas não é, né? A gente sabe que todas aquelas mensagens positivas sobre o Grêmio eram em função de um gol achado, que acontece no futebol. No futebol, você às vezes acha um gol e ganha partidas onde você não produziu para ter aquela vitória. O Flamengo fez o que dele tinha que se esperava. Time que é candidato ao título vai lá e ganha o jogo, ponto. Não fica contando história contra Bragantino da vida. Esse que é o ponto. Já o Fluminense, cara, esse Fluminense está surpreendendo positivamente, tá? O Fluminense surpreende positivamente. O Fluminense demitiu o Mano Menezes naquela pataquada da primeira rodada, onde foi muito dominado pelo Fortaleza, trouxe o Renato Gaúcho. Na segunda rodada, na estreia do Renato, no último minuto faz um gol. Salvo engano, foi até o Ganso, ou ele participou bem ali, o Ganso volta naquela partida, né? E depois, logo na sequência, o Fluminense ganha do Santos aos 90 e tantos minutos. O que está me chamando a atenção do Fluminense é que o efeito Renato Gaúcho, ele que é um grande motivador, né, tem dado certo. Os caras têm até o último minutinho dado a vida pela vitória. Isso faz com que o Fluminense conquiste pontos importantes, né? O Fluminense, nesse momento, está na 5ª posição. O Fluminense tem elenco para brigar pelo título brasileiro? Na minha opinião, não. Acho que o Fluminense ele tem um bom time e ele está num patamar acima do Vasco e mais ou menos igual ao do Corinthians. Eu não acho que o time do Fluminense, os 11 titulares do Fluminense, sejam tão melhores do que os 11 titulares do que o do Corinthians. O Corinthians tem um time muito forte. Acho que o Fluminense pode surpreender numa Copa. Claramente não no Mundial, né? Mas pode surpreender numa Copa. O Santos, por si só, eu avisei todos vocês, o Santos luta para não cair. O Santos luta para não cair. Essa ilusão, esse factoide que é o Neymar, acredita quem quiser. Quem quiser se iludir com isso, beleza. Cada um escolhe a mentira que lhe conforta mais para chamar de sua. O Neymar não me engana, em hipótese alguma. O Neymar não vai jogar futebol. Ele é um factoide, ele é um cara que está aqui no Brasil passeando, ele é um cara que não tem o menor compromisso com a realidade e ele não vai resolver a vida do Santos, ponto. E é capaz de abandonar o Santos no meio do caminho para não ser rebaixado com o Santos. Acho até que ele vai fazer isso, porque ele já deve ter visto que o Santos vai lutar para não cair. Ele já deve ter visto que o Santos não vai ter menor condição de conseguir qualquer coisa. Ele mete logo o pé e deixa o barco afundar sozinho e depois compra a SAF do Santos na baixa. Né? Essa galera, meu irmão, é isso. Entendeu? Essa galera é isso. É o que eu acho, né? Mas se você quiser ficar se iludindo aí com Neymar e Copa do Mundo e esse tipo de coisa aí, CBF e blá, 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 isso é problema teu, beleza? Fortaleza e Inter já falamos, e aí a gente chega no Atlético Mineiro e vitória 2-2 com direito a gol do Lucas Alter. Deixa eu ver aqui se o Atlético Mineiro teve gol de algum ex-Botafogo, sempre gosto de ver isso, né? Vitória. Ó, a gente teve o gol do Fausto Vera, do João Marcelo, e os gols do Vitória foi do Lucas Alter e do Matheus Martins, que não é o Matheus Martins do Botafogo, mas do jeito que ele está jogando, o Matheus Martins vai acabar numa vitória da vida mesmo. Né? Então, essa é a análise da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Te lembrando, da terceira rodada, melhor dizendo, te lembrando, o Botafogo vai pegar o São Paulo. Dá para ganhar do São Paulo? O São Paulo não está numa grande fase, beleza? O São Paulo está mal. Te falei aqui, tá um time nervoso e tal. É um jogo no Newton Santos, no tapetinho. Vai estar um estádio vazio, não tenho a menor dúvida. A torcida do Botafogo não é otária para sair de casa no meio de semana, provavelmente num horário de merda, com trânsito de bosta, se é que não vai estar chovendo, entendeu? Uma quarta-feira, para ver o Botafogo jogar o que o Renato Paiva tem feito. Tu acha que alguém vai se sacrificar de pegar trem e os cacete A4 para ver Patrick de Paula de camisa 10 com Sante no banco? Para o cara no segundo tempo meter Elias Manuel? Não vai, né, irmão? Não vai. Vai estar 10 mil pessoas lá, os 7 mil de sempre, que agora viraram 10, 15 mil, vão estar lá. Você vai ter ali no final de semana, a depender do jogo de quarta, se der um levante, beleza, aí pega o Galo, ok. E contra o Estudiantes, seja o que Deus quiser, irmão. Contra o Estudiantes, seja o que Deus quiser, porque se a gente não ganhar, não arrancar pontos contra o Estudiantes, começa a complicar a fase de grupos da Libertadores. Vamos ver o que o Renato Paiva vai arrumar para a gente, mas essa semana é muito importante. Não tenho a menor ilusão de que o Botafogo vá
vai ganhar os 3 jogos porque não está jogando futebol para merecer esse voto de confiança. Acho que o Botafogo ganha de São Paulo e empata contra Atlético e Estudiantes. Isso com o meu lado clubista falando altíssimo, que na prática é bem capaz de perder alguns desses jogos aí. Beleza? A César que é de César. Um grande abraço e fui.